O título da mensagem é Adoração, a pedagogia da identidade. Vou deixar isso mais claro. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que a gente adora. Essa é uma verdade bíblica que está quase que na visão da Bíblia em todos os livros, que a adoração faz com que a sua identidade, quem você é, seja transformada, ou seja mudada e tal, e a gente vai ver como que isso funciona na Bíblia. O primeiro texto, e o texto central do nosso pensamento hoje, vai ser Isaías 6, que é um texto conhecido. Enquanto vocês vão abrindo, a gente tem vários entendimentos sobre qual é o centro do ser humano. Alguns entendem o homem como tendo seu centro principal a racionalidade. Então, a forma de educação e a forma de tratar o homem é na dimensão racional só. Isso já caiu por terra nos anos recentes, e agora eles entendem o homem como um ser religioso. Um homem que tem ritos e tal, trabalha com crenças antes de razão, e essas crenças movem ele. Isso está realmente, isso é a base da ciência, é a base de qualquer coisa, crenças. Agora, ele ainda é imperfeito, porque a forma de lidar com o homem continua sendo a mesma, se ele fosse basicamente racional. O que a Bíblia parece mostrar para a gente é que o homem é um ser litúrgico, homos litúrgico, ou ser divinos, homos divinos, por ser imagem de Deus, e ele tem como principal centro da sua realidade o amor. É através do amor que ele entende o mundo. É por amar que ele consegue alcançar a compreensão que está ao redor dele, a compreensão da sua identidade. Então ele é um ser que ama, e ama muita coisa. E esse amor faz com que a motivação dele comece a ser guiada, a sua razão é guiada, a sua religião é guiada através do seu amor, que é a base do homem. É por isso que Paulo e a Bíblia o tempo inteiro falam sobre o coração, como seu centro do ser humano. Guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. É desse coração que ama que você consegue acessar o próximo, acessar aquilo que você crê, e começa a pôr sentido no seu mundo. Então, por isso que ele muda a forma de adoração, e eu entendo adorar como um dos maiores exemplos de amor, porque quando a gente adora, é um louvor, e a gente só louva aquilo que ama. E o louvor é um tipo de maior prazer que você pode ter, porque um namorado louva a namorada, e isso ao mesmo tempo dá a ele uma felicidade grande. Você louva o seu poeta preferido, e isso também te dá uma grande alegria. O louvor te faz alegre. E na verdade o louvor é o tipo de adoração que é norteado pelo amor. Agora Isaías 6, vamos abrir lá, Isaías 6 fala algo interessante. No ano da morte do rei Uzias, um ano de crise política e até mesmo social, um rei morre, e numa monarquia isso é problemático. Versículo 1: Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e nas abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos
e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o tronco, o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então, uma visão magnífica de Deus e de tão bela, chega a ser violenta. A única atitude do profeta foi cair no chão e dizer, ai de mim, agora estou perdido, vi a glória do Senhor, vi Ele mesmo sentado no trono, meus lábios são impuros, habito no povo de impuros lábios, mas logo houve a purificação do seu pecado, e a mensagem que Deus entrega a ele é uma mensagem um pouco difícil de entender, de até aceitar. A gente está aqui no Café de Graça, e a mensagem não parece à primeira vista ter graça nenhuma. Você vai, você diz para esse povo, eles vão ouvir, mas não vão escutar. Tem olhos, mas não vão ver nada. E na verdade, eles vão ficar assim até que a terra inteira deles seja desolada, e até o tronco, o toco, o que sobrar, ainda assim está por baixo da minha maldição. Então a gente olha essa comissão do profeta e pensa, puxa vida, Deus não está muito satisfeito com esse povo não. Mas se a gente for olhar mais profundo no texto, e a gente olhar a partir de uma visão da Bíblia inteira, a gente vai ver que aqui tem uma tradição importantíssima. E começa lá em Gênesis 3. E por isso eu peço para vocês voltarem, a gente vai dar uma viagem hoje na Bíblia, de uma forma geral. Gênesis 3 fala sobre a queda do homem. Não vou ler todos os textos, mas a gente sabe que no capítulo 2 de Gênesis, o homem é criado à imagem de Deus. Justamente aquele Deus que insistiu ao povo para não fazer imagens dele, porque ele mesmo fez uma, era o homem. O homem é a imagem de Deus, e esse texto, no seu contexto, na época que Gênesis foi escrito, é uma estátua. O homem como uma estátua, como se Deus tivesse colocado algo ali numa terra distante, no mundo que ele criou, para mostrar assim, olha, eu sou rei aqui nesse lugar. E se você quer saber como eu sou, olha para esse homem. Então, uma vocação grande. Tanto que é pedido ao homem que domine os peixes e que ordene toda a criação, ou seja, estivesse fazendo a vocação de Deus, reinando e sendo sacerdote, levando a criação a Deus e levando Deus à criação. Uma comissão e uma vocação que aí encontra lá no final da Bíblia, em Apocalipse, quando diz que a igreja vai ser uma nação santa e sacerdote real. Então é a vocação de Gênesis 2. Agora acontece a queda, e aqui a gente já vê um problema com a adoração, mas não uma adoração voltada a Deus, adoração voltada a outro objeto. E no caso aqui, o próprio Adão. Quando a gente percebe a vocação de Gênesis 2, que era para Adão dominar o mundo e impedir que o caos entrasse, que o caos instaurasse ou coisa assim, a gente começa a pensar numa coisa que ele errou e que a Bíblia não fala, mas nos dá uma sutileza do texto, mostrando que ele não cumpriu sua missão. Eva foi a primeira a conversar com a serpente, verdade. Mas a serpente não deveria ter entrado no jardim, porque era papel do homem ser rei ali. E era papel dele impedir com que o mal entrasse. E se ele entrou, Adão já estava errado. E quando ela entra e começa a conversar com Eva, ela pergunta para Eva o que era a árvore da vida, por que e tal, não podia comer, não sei o quê. E a Eva fala a partir do versículo 2. Do fruto, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, delas não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui a gente tem a primeira legalista da Bíblia, porque Deus fala, não comereis, e ela fala, nem tocareis. Então já entra o legalismo com a Eva. E aí a gente tem, nos outros versículos, uma conversa entre a serpente e a Eva, e a queda, e Adão depois rapidamente come o fruto também, e eles são expulsos do jardim de Deus. Eles que deveriam expulsar, eles que expulsam. Eles são expulsos. E então, eles que deveriam representar a imagem de Deus, eles no final das contas representam a imagem do mal, porque quem é expulso do jardim é eles, e era o mal que deveria ser expulso.
Então a gente tem nesse texto uma ideia de que acontece uma adoração que é verdade, um amor grande, mas não por Deus. Um amor que se sujeita àquilo que Deus disse e ordenou, mas um amor por ela mesma e por ele mesmo, de se colocarem no lugar de agora escolher o que é bem e o mal. E Deus então permite que essa escolha seja feita e até hoje os homens estão escolhendo o que é bem e o mal. Cada um muda. Uns escolhem o bem é isso, o mal é aquilo, outros, e assim acontece. Agora em Ezequiel 28, vamos lá em Ezequiel 28, a gente tem uma profecia sobre o rei de Tiro, e ela ilustra o pecado do rei de Tiro na história de Adão. Ezequiel 28, versículo 2, diz assim, vou esperar vocês abrirem, diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não és Deus, ainda estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, qual é o problema aqui? Um orgulho enorme. O rei de Tiro se colocou como tendo um coração, e esse coração é divino. Esse coração é do próprio Deus. E aí quando a gente vai para o versículo 11, olha que interessante esse texto. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriam, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu do teu interior de violência e pecados, pelo que te lançarei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então alguns entendem aqui como uma descrição de Lúcifer, mas na verdade é a descrição sobre Adão no jardim. E quando até fala querubim, é o mesmo termo para falar, o Senhor é o meu pastor. Então é uma metáfora, querendo atribuir ao rei de Tiro essa qualidade de querubim da guarda. Uma imagem gloriosa, um ser maravilhoso, sinete da perfeição de Deus, um ser extremamente belo, a imagem de Deus. O problema é que no coração dele ele colocou não como criatura de Deus, mas como próprio Deus. E aí estava a sua queda, e de criatura perfeita e sinete de Deus para cinza e destruído pelo poder de Deus. Então a gente vê uma semelhança nos dois, e o erro é o mesmo. Uma adoração, sim, mas uma adoração a algo que não Deus. E essa adoração não é só um erro em si, mas os tornaram menores. Era para ser a imagem de Deus, se tornam menores do que isso. E aí a gente pensa sobre uma outra grande história do povo de Israel, no Antigo Testamento, que é a história do bezerro de ouro. Bem, o povo tinha acabado de ser libertado do Egito. Moisés foi passar um tempo em cima de um monte com Deus, e ele estava buscando pegar o mandamento de Deus lá para o povo. E nesse meio tempo, o pessoal resolveu montar um novo Deus para adorar. Esse Deus era um bezerro. E o boi, na história do Egito, é um Deus dos maiores lá. Então o que eles queriam era uma semelhança, uma identificação com aquele lugar onde eles estavam escravizados. Então, façam um boi para a gente, Arão. E eles fizeram. E começaram a adorar aquele bezerro. Isso ficou tão marcado no imaginário do povo, que depois a gente lê em Salmo 106, 20, Salmo 115 e os outros tantos, e a gente percebe uma coisa engraçada. Mas deixa eu perguntar primeiro aqui, qual que é uma característica do boi? Quando você pensa em boi, o que vem na sua cabeça? Uma característica que você pode falar sobre esse animal?
chifre, mas e da personalidade dele? Bravo, ele é bravo. Igual um jumento a gente está mais acostumado a chamar de obstinado, não é verdade? Teimoso. Na linguagem bíblica, do João Almeida, dura serviço. Pois é precisamente essa característica que é colocada para o povo de Israel. Eles adoraram um boi, se tornaram como um boi. Eles adoraram alguém teimoso e obstinado, que constantemente precisa arrepender e volta a arrepender. Pois é, se tornaram como ele. E olha só Salmo 115, que deixa isso claro, se a gente for ler Salmo 115, que deixa essa ideia clara para a gente. Versículo 1. Não nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, das nações, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E agora o versículo 8, importantíssimo. Torna-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Os deuses têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não escutam, têm boca e não falam. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Faz parte, em todo o Novo Testamento, nessa disputa do Deus feroz e Deus único de Israel, ser o Deus de todo homem, de toda nação, porque não há Deus maior do que ele e, consequentemente, os adoradores de outros deuses não são maiores que os adoradores dele. E aquilo que você adora, você se torna. É por isso que há uma luta imensa contra ídolos, o tempo inteiro falando e refalando e dizendo. E aí a gente passa para as páginas do Novo Testamento e isso ainda está lá. Jesus, não vou ler outros textos todos, mas Marcos 13 fala sobre Jesus contando as parábolas. Ele dizia, olha, ninguém estava entendendo nada. Eles perguntavam, por que você fala em parábolas e ninguém entende? Ele disse, olha, eu digo isso para que quem tenha ouvidos, ouça. E para quem não pode ouvir, que não escute. Citando Isaías 6. Uma clara citação. Eu falo uma mesma coisa em um só tempo. Alguns escutam e outros não. Ambos têm ouvidos, mas nem todos escutam. E aí a gente vai para um texto agora, Romanos 1, nas páginas do Novo Testamento. E Paulo fala claramente sobre tornar-se aquilo que você adora. Romanos 1. Um texto famoso e até nos nossos tempos polêmico, né? Usado como polêmica no nosso país. E ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha só, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, não o adoraram. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, invocando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Em todo momento nesse texto, quando eles suprimem a verdade, deixam passar a injustiça, adoram a criatura em vez de adorar o Criador, Deus entrega-os para as consequências naturais desse ato. Não é Deus te colocando lá,
Mas é Deus te segurando numa corrente, você insistindo, e Ele solta e você vai para o lugar onde você estava procurando. E aqui Paulo cita a questão do sexo, da identidade sexual, para ele mostrar o quão profundo chegou essa confusão por adorar outras coisas, na coisa mais simples, que é a anatomia. O homem não consegue se encontrar. A minha anatomia me mostra algo, mas eu insisto em ser outra coisa. Mas é claro, Paulo não está demonizando isso, porque ele coloca no versículo 28 a 32 todas as outras características de se adorar outra coisa que não seja Deus. Os homens se tornam cultos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia nenhuma, desobedientes dos pais, uma perda total de identidade. Uma perda total da figura que a Torá, a lei de Deus, monta. Uma figura ali, uma perda total daquilo. Isso porque deixaram de adorar a Deus adorando outra coisa que Deus os entregou, a consequência natural disso. Então, novamente, nós nos tornamos aquilo que adoramos. E um texto muito maravilhoso, uma poesia fantástica que está em Apocalipse 13. Nós vamos falar sobre a besta aqui. E Apocalipse 13 também diz o mesmo tema. E é um texto muito mal compreendido, só que ele diz uma coisa interessante. Primeiro que ele já havia falado do dragão, uma figura maligna, o dragão que lutou contra a mulher e tal, no capítulo 12. E agora no 13, ele vai falar sobre duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Isso é engraçado porque olha como João é habilidoso para escrever. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dragão, besta do mar, besta da terra. O mal copiando o bem e montando uma trindade maligna, como se fosse. Como se o mal fosse uma cópia do bem, uma tentativa de ser bem sem Deus. E aí a gente olha no texto, versículo 16... A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, todo mundo, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o seu número, do seu nome. Aí João diz, olha, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem, pois é número de homem. E esse número é 666. Esse povo que vendia e comprava, ou seja, vivia em função da besta, eles carregavam a marca dela, aqui e aqui. Quando a gente vai em Deuteronômio 6, 5, 6, o povo é incentivado a usar outra coisa, mas carregando a Torá. Aqui e aqui também. É o que os judeus chamam de filactério. E o filactério geralmente guardava um versículo, Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor, e amar Ele de todo o coração, de toda a força, todo entendimento. Então, tem esse versículo que era a oração diária do judeu. E ele carregava ele aqui e aqui. Até hoje, alguns judeus ortodoxos andam para cima e para baixo com o filactériozinho colado. E João está falando o seguinte, olha, esse povo que adora a besta, eles usam algo semelhante ao judeu, eles se identificam com ela. E eles não vivem sem esse símbolo. Novamente a ideia. Você se torna aquilo que você adora. E aí a gente para pensar um desafio, e na verdade é algo que salta das páginas da Bíblia, é que adorar, você é do tamanho do Deus que você adora. E quando você vê alguém que adora algo, você vê aquilo se personificando na vida dela, na pessoa que ela é. Isso muda, sim, a sua identidade. Por isso que quando você adora a Deus, quando você recebe o mais de Deus na sua vida, mais Deus, quando isso acontece, você começa a aprender a desejar outras coisas, a pensar as coisas de cima, como Paulo diz, a desejar as coisas de cima e tal, e de cima não algo que não tem nada a ver com a terra, mas de cima no sentido do mundo de Deus, diferente do mundo dos homens. E isso faz com que o homem seja transformado de dia a dia pela glória, de glória em glória, a linguagem que ele usa, até que ele possa ver mais claramente Deus como é.
e resgatar a imagem que ele deveria ser, a imagem de Deus. Então o tempo inteiro na Bíblia há essa grande questão. Olha, adorar, levar o seu coração a ser cativo de algo, é assumir aquela identidade, é assumir aquilo. Se você fica atrás dessa pessoa e ela não está do seu lado, mas quando você acorda, ela está ali na sua cabeça, te dando bom dia, e quando você dorme, ela te dá uma boa noite, essa pessoa muda a sua identidade. Esse tipo de coisa, esse tipo de ideia que você segue, esse pensamento que você tem, isso também muda. Aquilo que te acompanha sempre, aquilo está modelando quem você é. Pode ter certeza disso, é o que a Bíblia diz. Então, sejam iguais a eles, aqueles que eles adoram. Mas, então, qual é a adoração que te faz ser mais ser humano? Faz ser, na verdade, genuinamente ser humano. Que não descaracterize o homem. Que não te deixe fracionário, que não te deixe apenas um homem identificado pela sexualidade, ou identificado pelo orgulho, ou identificado pela razão, por isso, mas que te faça um homem completo. Qual é a adoração que desenvolve isso? E aí a gente volta para Isaías 6 e percebe algo fantástico ali. Isaías 6, que trata uma imagem sublime de Deus, suas vestes que enchem todo o templo, e quanto maior a veste naquele templo, maior o poder do rei. As vestes do rei, Deus do universo, enchiam todo o templo. Agora, percebe o lugar, templo, lugar de adoração. E quem estava lá? Um adorador, Isaías. E aí Deus diz, olha, você vai falar para aqueles homens, para que venha a desolação, e vindo ela, pode ser que eles se apercebam de onde eles estão indo. Que eles se apercebam que a adoração que fizeram os tornaram caducos, igual os ídolos. Foi assim que João também teve que usar uma linguagem extremamente poética para poder chacoalhar o povo e eles entenderem que mesmo num tempo daquele, havia um Deus, a vitória já estava certa, Cristo é o Senhor da história, a história só pode ser entendida através dele, digno é o Cordeiro e tal. Uma linguagem forte e assim também um juízo forte para que o povo possa perceber que a adoração fez deles menos. E aí, mas no meio dessa confusão toda, desse juízo grande, Deus se levanta e diz, quem vai por mim? Quem é aquele que fala a minha palavra? Quem é o que traz o meu mundo para o seu mundo? Quem é aquele que faz aquela oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E venha o teu reino. Quem é? Isaías levanta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Um adorador. Adorava a Deus. E foi precisamente esse que adorava. É que foi. Porque com Deus não é tanto o trabalho que você faz, mas é a forma como você se relaciona com Ele. Por isso que o credo de Jesus é simples. Ama a Deus e ama o próximo. Muito simples. O amor te faz entender a realidade através de Deus. E assim tratar o próximo de uma forma correta. E então, Isaías vai comissionado para levar a mensagem, representar Deus, ser a imagem de Deus. Havia alguém nesse mundo, naquela confusão, que poderia representar Deus. E no Novo Testamento a gente tem uma figura que fala assim sobre o que é ser Deus, mas também fala muito sobre o que é ser homem. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Eu estou falando de Jesus. Jesus na Bíblia e no Novo Testamento, às vezes a gente lê os evangelhos tentando encontrar provas quando ele faz um milagre ou outro. Tá vendo? Ele era Deus. De fato ele é Deus. Mas ele faz muita coisa do que ele faz para mostrar o que é ser humano de verdade. Tanto que Jesus muda o lugar da Torá, Jesus muda o lugar do templo, Jesus muda tudo e concentra tudo nele. Olha os eventos, olha o que Jesus fez. A liturgia que ele montou, o novo simbolismo que ele criou, no meio de uma nação cheia de símbolos, que era o judaísmo. Ele vem e purifica o templo. E aí você pensa, puxa vida, o templo, o lugar de Deus, não é lugar de comércio e tal. Mas tinha gente que vinha de fora, de muito longe, e que se comprasse um animal lá na terra deles, até chegar no templo, o animal morria. E não estava lá aquelas coisas. Então ele tinha que comprar lá.
Quando Jesus purifica o templo, há uma outra mensagem que ele queria transmitir. Não mais sacrifícios, não mais esse lugar. Aonde Deus encontra o homem agora é comigo. É através de mim e não do templo que você acessa o Santo dos Santos, como o autor de Hebreus diz. E aí ele institui também um outro símbolo, a ceia do Senhor. E é uma coisa maravilhosa, porque é uma indicação daquilo que seria feito. E até hoje nós comemos juntos no mesmo lugar para poder lembrar a grande obra que ele fez. E Coríntios 10 liga a ceia do Senhor com a adoração. E para lá a gente vai agora. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, também tratando do tema de adoração e um caso complicado aqui. A gente pode começar a partir do versículo 14, e eu dou o contexto. Porquanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge, não adora outra coisa que não Deus. Falo como que criteriosos, julgai vós mesmos que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoa não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? E digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo, o ciúme no Senhor. Somos acaso mais fortes do que eles? Aqui Paulo está tratando de um problema sério em Coríntios e havia umas extensas mesas de comunhão naquela cidade, só que elas sempre tinham a ver com idolatria. E acabava que havia uma identificação com quem participava na mesa, com o Deus que se adorava. Mas ele diz, olha, não, a gente tem uma mesa, nós participamos de uma mesa só, juntos tomamos um cálice só, e trazemos a memória, e trazemos a sacralidade do que significou o que Cristo fez. E nós adoramos através de um pão, através de um cálice só. Nós nos tornamos um através deles, juntamos nossas mãos e juntos tomamos um só sangue e um só corpo. Então não pode haver adoração e a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Algo que Jesus disse, não pode ter dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Servir a dois é impossível, mas também torce a sua identidade. Ou você é aquele que segue a Deus como Cristo seguiu, ou você é outra coisa. As duas identidades misturadas, há confusão, há discrepância, aquilo que a gente chama de hipocrisia. Não pode haver essa confusão de identidade. As coisas têm que estar bem claras. Ou você serve a Ele, ou você serve outra coisa. Ou você adora um, ou você adora outro. E Jesus Cristo instaurou a ceia. E Jesus Cristo fez mais. Ele mostrou, por exemplo, no Monte da Transfiguração, o brilho da face de Deus como maior até mesmo que os profetas que estavam ao lado dele. Uma verdadeira representação de Gênesis 2. Um homem à imagem de Deus. E a gente tem em Apocalipse também dizendo que, no final das contas, quem sobra, quem sobrevive, quem fica no reino e no mundo de Deus, são reis e sacerdotes, criados por Ele, um novo povo, uma nova comunidade que nasceu do nada, que não se criou, que foi criada por Deus. E Jesus é, então, o exemplo mais sublime do que significa se submeter a Deus, ser guiado pelo Espírito e se tornar a imagem de Deus absolutamente perfeita. Jesus Cristo. E a gente tem algo impressionante sobre ele, que é uma vocação dada à igreja também. Porque no seu primeiro sermão ele disse, olha, num dos seus primeiros sermões, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me levou a salvar e curar e fazer tudo isso. E depois o Espírito de Deus não só habita em Cristo, mas habita na igreja.
Ele muda de endereço. Ele agora habita em nós. E nós carregamos essa vocação do mundo, de inspirar, de curar, de levar aquela mensagem de que Deus é rei e nós somos a imagem dele. De tal forma que eu achei essa música maravilhosa que o Thiago tocou, porque o nosso viver revela Deus. João fala isso. Onde está Deus? Ninguém jamais viu Deus. Mas nós, quando amamos uns aos outros, Deus está ali. O nosso amor uns aos outros revela, não, Deus está aqui, vocês querem ver Deus? Olha só, na nossa comunidade vocês podem ver Deus. Então adorar é resgatar, é restaurar a imagem de Deus em nossa vida, resgatar a identidade criada e perdida. É não ser mais o náufrago da queda que pega um restolho aqui, pega uma joia aqui, tenta montar uma identidade desmantelada, mas é seguir em adoração e ser reconstruído. Para no final das contas sermos nova criatura, participando do novo céu e nova terra de Deus, do novo mundo. Sermos novos. Isso vem através da vocação e da adoração ao Senhor e Rei do Universo, Jesus Cristo. Então, por isso, Paulo e todos os autores do Novo Testamento insistem em colocar Cristo como Senhor e adorar a Deus e reorganizar o monoteísmo através de Jesus e o Espírito, mas permanecer em um e permanecer em adoração a Ele. E tem um filósofo que ele não é muito cristão, não. Na verdade, ele é um pouco anticristão, mas ele fala uma coisa interessante, o Nietzsche. Ele fala, existe mais Deus do que realidade. Existe mais Deus do que realidade. Mais ídolos. Isso é interessante. Na verdade, é verdade. De tanta adoração, de variadas adorações, existem tantas representações de homem, de ser humano, de sociedade que não tem a ver com a realidade. São criações a partir de adorações de vazios, de ídolos. E a realidade bruta, concreta, não tem. A realidade bruta e concreta está na pessoa que adora a Deus, criada para ser imagem e semelhança dele. E aqui eu também cito C.S. Lewis, num livrinho dele pequenininho, O Grande Abismo. Recomendo, todo mundo lê. Ele fala sobre o céu e o inferno. E ele fala uma imagem de Cristo, na verdade não fala de Cristo, mas a gente pode entender Cristo a partir disso, que a realidade do céu, dos homens que adoram a Deus, é uma realidade bruta. Não é uns espíritos voando num castelo de nuvem, cantando. Não, é uma coisa bruta mesmo, uma realidade firme, concreta. E aí a gente vai em Jesus, quando ele ressuscita, e ele encontra seus discípulos, e ele come pão, não é verdade? Uhum. Mas ele passa na parede de uma casa. Você, puxa, ele não é preso à materialidade, ele é espírito. Ele come pão, mas ele... Não. A verdade é que esse mundo, ele é tão rarefeito que quando Cristo, a realidade da ressurreição, o primeiro fruto do mundo de Deus, pisa aqui, ele é tão mais concreto que ele passa numa parede como se ela fosse fumaça. Ele é a realidade. A nova criação é a realidade. Aquilo que Deus refez, aquilo que Deus está refazendo, Cristo ressurreto como o símbolo, o primeiro fruto de todos nós, inclusive a gente e todo o mundo que ele vai recriar, é o exemplo da realidade concreta de adoração a Deus, de realidade mesmo, bruta. Então, se a gente pensa em o que é ser humano, a gente não começa assumindo alguma nova religião, nem assumindo alguma nova conduta. A gente começa adorando. E é a partir da adoração que nós somos refeitos, a gente aprende a ter uma pedagogia dos desejos. Desejamos as coisas que valem a pena ser desejadas e vivemos a vocação que fomos criados para ser. Restauramos aquilo que nós perdemos um dia. Então, quando o rei de Israel e do mundo inteiro, Deus, quando ele se levantar e dizer, quem enviarei, quem vai por mim, que pela graça de Deus a gente possa dizer, eis-me aqui, eu estou aqui nesse lugar, estou na mesma mesa, nós comemos juntos, nós aguardamos, nós somos subversivos, nós esperamos, apesar de tudo lá fora parecer o contrário, nós esperamos e sentimos que o Senhor tem feito algo, nós aguardamos aqui e quando o Senhor nos chamar e nos enviar, vamos nós. E quando alguém quiser saber sobre Deus, que olhe a minha vida. Eu sou a imagem dele. Eu revelo ele.
Nós não adoramos imagens. A gente não adora a gente mesmo, mas nós somos imagens de Deus. E você quer conhecer Deus? Conheça a nossa comunidade. Que possa ser essa nossa oração. Que possa ser a oração pessoal e comunitária. Para que o Deus verdadeiro, a realidade bruta, possa ser revelada através da nossa vida. Para além de toda essa loucura e confusão de se adorar outras coisas. Porque quando nós adoramos outras coisas, nós vamos parecer com aquilo. Então talvez hoje há uma coisa que você está adorando. E adorar não significa ir para um lugar, em vez de pegar um texto, pegar uma Bíblia. Ou em vez de pegar uma Bíblia, pegar, sei lá, outra coisa qualquer. Isso não é adoração. Adoração é uma disposição interna do coração que faz toda a vida girar em torno de uma coisa. Holístico. A razão, as atitudes, as decisões, tudo girando em torno de uma coisa só. Isso aqui é o que você adora. Que seja isso o Deus e Jesus Cristo. Para que toda a nossa vida possa girar em torno disso. Dessa realidade última, gloriosa, de tão linda, violenta. O Senhor de toda a terra. E Jesus Cristo é sua imagem.